E aí o que eu chamo a atenção? Desde o início da temporada, uma coisa que eu detectava nesse time do Vasco, mas qualquer pessoa que assistia ao Vasco com mais frequência também conseguia detectar, e era a falta de atenção que esse elenco tinha. Em alguns momentos da partida, que aconteciam coisas, como aconteceu com o Internacional hoje, do time do Vasco, que às vezes estava jogando bem com bola, estava com o jogo controlado, e do nada, alguma coisa acontecia, falhava individualmente, e o Vasco ia lá e não conseguia vencer as partidas de um resultado negativo. No jogo de hoje, não só aguentar pressão, que é muito difícil, o tal do saber sofrer, né, que já virou um clichê, mas você ter atenção durante a partida inteira. O Vasco hoje ele teve uma característica diferente na marcação, que foi o bloco médio, bloco baixo. O Vasco geralmente quando joga dentro de casa, ou quando tem todos os seus jogadores à disposição, tem marcado alto. Tem marcado no campo do adversário, tem feito corridas para poder pressionar a posse do adversário. E quando perde também no pós-perda, tem conseguido juntar 2, 3 jogadores para poder recuperar essa bola. É uma característica do trabalho do Paiva. Mas, logicamente, como ele tinha muitos desfalques, e aí eu também alivio pro Paiva, porque, ele errou em escalar o Rossi. Eu acho que ele errou. Mas beleza, o elenco do Vasco dá muitas opções pro Paiva? Eu acho que não. É um elenco muito limitado, então ele se vira com o que tem. Hoje, claramente, a estratégia... Pode ser que nem tenha sido de propósito, mas o que eu entendi da estratégia do Rafael Paiva foi marcar em bloco médio, para você poder manter as duas linhas compactas, sem dar muito espaço entre linhas para o Alan Patrick, que é um cara que consegue achar uma bola em um instante, é um craque do futebol brasileiro, e o Vasco conseguiu neutralizar bem o Internacional, principalmente no início do segundo tempo. Quando o Vasco voltou a neutralizar o Internacional, quem teve o apagão que o Vasco tinha durante a temporada inteira, que foi uma coisa que eu falei aqui diversas vezes, foi o Internacional. Num erro do Robert Renan, ele escorregou. E o Adson, que pra mim, repito, ele é a tradução dessa nova era do Rafael Paiva. É um jogador que se dedica, que se preocupa com o sistema defensivo, que aparece pra jogar e que tá sempre atento pela bola. O Adson consegue roubar, dribla o jogador do Internacional num belíssimo drible e bate, talvez ali de biquinho, bate ali com rapidez para matar o goleiro do Internacional e o Vasco abriu o placar. Então, são 5 jogos já do Adson justificando o alto valor que o Vasco pagou por ele. Coisa que não vinha acontecendo durante a temporada inteira e o Adson nesses últimos 5 jogos tem sido um jogador extremamente importante, jogando demais e foi coroado com gol porque merece, porque é um cara que tem, como eu disse, sido a cara do Vasco nessa virada de chave aí, como tantos outros atletas, mas eu acho que o Adson é um jogador realmente muito crucial para esse momento e merecia esse gol. Então, nesse momento, o Eric Marcos e o Praxedes já tinham entrado na partida, não surtiu tanto efeito, porque não deu nem tempo para surtir efeito. Só que para você ver como o Vasco estava desequilibrado, a partir do momento que eles entram, o Vasco consegue começar a ter contra-ataque. O Vasco começa a ter jogadores de válvula de escape, que não só o Adson, para poder utilizar esses contra-ataques. E em mais uma desatenção do Internacional, é um lateral atravessado no meio do campo, se eu não me engano, o Bruno Gomes não consegue alcançar a bola, o Vasco rouba, aí é acionado o Eric Marcos, o Praxedes tem esse passe do Eric Marcos recebido, e aí, se eu não me engano, sai o escanteio desse lance, que eu vi que uma galera falou em pênalti, mas a verdade é que é aquilo, né? Talvez se ele cai naquele momento ali, o juiz até poderia ver no VAR, ele poderia pensar em dar o pênalti, mas ele não caiu. Tudo bem que o jogador do Internacional nem toca na bola, só toca no Praxedes. Talvez se ele tivesse caído, teria dado pênalti ou teria revisado a situação. Mas eu sou sempre a favor, cara, do jogador não querer ludibriar árbitro. Então o Praxedes continuou na bola, desculpa. Tá certo, tem que continuar mesmo. Eu até falei isso sobre o lance do Tietê, do Hugo Moura. O Tietê, ele continuou jogando normal, da solada do Hugo Moura. Talvez se ele cai ali e faz uma cena, o árbitro expulsa. Mas eu acho que qualquer tipo de encenação, qualquer tipo de atitude que você tenha que ludibriar o árbitro para aquilo acontecer, eu acho que é errado. Então o atleta fez certo ali e o Praxedes acaba ficando em pé, não consegue finalizar. E vida que segue, sai o escanteio. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor.
é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, tá bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? E aí no escanteio, uma bela batida do Leandrinho, se eu não me engano. O Verratti acaba desviando e aí o jogo aéreo do Vasco é muito forte por conta desse atleta. Mais uma vez o Verratti participando de gol. E o Lincoln, que fez da necessidade, porque ele entrou na necessidade por conta dos pontos que o Rojas teve, inclusive muita força ao René aí, saiu de ambulância depois de um choque muito violento na partida. É um choque muito preocupante, espero que o René esteja bem. E que o Rojas também, melhoras para ele, tomou 15 pontos, segundo a transmissão do Sport TV. Ele tomou 15 pontos na cabeça, então é um atleta que vai ficar um tempo aí em recuperação e que sempre se dedicou muito, por mais que ele tivesse suas limitações, deu muita força aí ao Rojas. Entra o Lincoln e o Lincoln consegue de cabeça fazer o segundo gol do Vasco da Gama. E ali naquele momento, para ser muito honesto, tudo apontava, tudo fazia a gente acreditar que um pontinho no Beira-Rio era a maior vitória que o Vasco poderia ter. Mas não, essa atenção que faltou ao Vasco em diversos momentos nessa temporada, sobrou hoje na partida contra o Internacional, mesmo com o time recheado de desfalques. O Vasco jogou com a sua zaga praticamente inteira reserva. Inteira. O único titular é o Paulo Henrique. Aliás, que também vale muito eu fazer minha menção honrosa aqui, a partida do Paulo Henrique. Impecável, jogou demais, tanto defensivamente, na saída de bola, com confiança para arrastar, fazendo jogadas importantes lá no ataque também. Tendo a válvula de escape, fisicamente um monstro, indo e voltando, sempre bem na cobertura. Paulo Henrique é um atleta que ele oscila em vários momentos, às vezes ele faz alguns lances que você não consegue entender muito bem, mas ele é o melhor lateral direito do elenco do Vasco, disparadamente eu diria, disparadamente. Então é muito boa a partida foi muito boa a partida que o Paulo Henrique fez. Teve até um lance ali que ele cortou pra dentro, cortou pra fora, achou o Ryan e quase saiu o terceiro gol do Vasco. Então parabéns ao Paulo Henrique pela partida que ele fez. E aí, as dificuldades que o Vasco teve, elas eram nítidas. Ninguém acreditava que essa vitória ia acontecer. E aconteceu. Claro que o gol que o Vasco toma é até uma bobeira do Eric Marcos, que devia ter acompanhado o atacante, mas claramente ele tem muita dificuldade sem a bola também, no caso o Eric Marcos. E o Leal, ele protagoniza pra mim um lance meio que inexplicável, assim, porque ele não corta, ele não chuta, ele não dá o bote. O Bustos domina a bola, dá feição pro Léo tirar, pro Léo afastar, e o Léo simplesmente parece que tomou uma caneta de ninguém. Porque o Bustos não driblou o Léo. O Bustos não fez nada pra driblar o Léo. O Léo se driblou. E sai o gol do Internacional nessa grande bobeira dele. Então, o Léo que caminhava pra fazer uma boa partida, caminhava novamente pra fazer outra boa partida, porque ele tinha feito um bom jogo contra o Fortaleza, mostrou mais uma vez que quem implica com o Léo acaba tendo razão em diversos momentos. Eu não sou o cara que implico com o Léo, mas nem sou o cara também que morro de amores por ele. Muito pelo contrário. Acho que ele tem muita dificuldade em alguns momentos nessa marcação de muito espaço. Ele tem dificuldade em dar o bote. Ele não é um cara que faz uma antecipação maravilhosa, mas ele tem outras valências. Então, muitas vezes dentro de um contexto, de um sistema bem elaborado, ele consegue passar batida, ele consegue não comprometer. Hoje não foi o dia. Hoje ele comprometeu. E pra mim ele foi muito mal no lance, assim, inexplicável o lance do gol que o Vasco tomou. Depois, mais uma vez, eu tenho que parabenizar a atenção desse time. Claro que saiu uma bola na trave, poderia ter sido pior aqui, a gente estaria falando de um 2-2, a gente estaria muito estressado se fosse um 2-2, mesmo teoricamente sendo um bom resultado. Mas o Vasco conquistou o melhor resultado possível, como eu disse.
Essa vitória é muito simbólica, ela é muito expressiva, ela é muito importante para a manutenção do Vasco, na regularidade do campeonato, para você dar tranquilidade, para você não ter que chegar em casa no jogo, em São Januário e estar sempre pressionado, zona de rebaixamento,